Então, sobre a função inversa, gente, eu vou deixar registrado aqui só um pequeno comentário aqui, né? Eu já dei exemplo de como a gente, né, de como a gente deriva uma função sabendo a derivada da inversa dela, né? Que seria mais ou menos isso aqui, né? Imagina que a gente tenha y, tá? Uma função y é uma f de x, tá? E aí a gente quer... Não, f é menos 1 de x. Tá? Esse f menos 1 não é 1 sobre f, não. É aquela inversa mesmo, né? O que uma faz, a outra desfaz. E a inversa de y é essa função... Vou chamar isso aqui de y1. Tá? E a y2 é a função f de x, que é a inversa, né, de y1. E a gente sabe derivar y2 em relação a x, que é f' de x. Tá? Então, é como se a gente tivesse aqui um x aqui, ó, tá? Aí a f vai, né, e leva aqui no f de x, tá? Imagine que isso tudo aqui está ocorrendo no conjunto A, tá? Que é o domínio da f. Isso aqui é um conjunto B, a f vai e a f é menos 1, né? A f é menos 1 vem aqui, ó. E uma é a inversa da outra, né? O que uma faz, a outra desfaz. Então, a f pega x e leva no f de x, e a f menos 1 pega o f de x, ó, e traz de volta para o x aqui, ó, que a f menos 1 faz. Tá bom? Então, lembrando que aqui, nesse caso aqui, ó, esse y1 aqui de x, ó, que é a nossa f menos 1 de x, esses elementos x aqui, mesmo a gente usando a mesma letra para representar as variáveis, elas estão em lugares diferentes, né? Esse camarada aqui, ele pertence a B, tá? Porque a gente está no domínio da f menos 1, e aqui a gente está no domínio da f. Beleza? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que a f, né, quando a f é diferenciável e a f é menos 1 também, né, a gente tem que... Bem, aí a f, ela vai ter uma derivada aqui em x, ó, né? O que faz sentido é derivar a f em x. Tá? E a f é menos 1, faz sentido derivar ela só em coisas que são f de x, tá? Então, a derivada dessa função, nesse ponto aqui, ó, que é a derivada da f é menos 1, a derivada da f é menos 1, eu vou representar assim, com o tiozão lá em cima. No ponto f de x, tá? O produto dessas duas derivadas dá 1, tá? Uma é a inversa da outra. Isso, então, a derivada da f aqui, vezes a derivada da f menos 1 nesse ponto aqui, ó, a gente pode, né, tá chamando esse ponto aqui de y, né, y ou de b, né, chamar de b a imagem do x por essa f, tá? Então, é como se né, em vez de chamar x de a, vou chamar x de x, vou chamar de a, que é um ponto específico, tá? Então, a derivada da f em a vezes a derivada da f menos 1 em b, sendo que b é a imagem de a pela f, ou se você quiser, o a é a imagem de b pela f menos 1, né? Um elevado no outro. Esse produto aqui dá 1, sempre, tá? Um inverso do outro. Então, se uma função, tipo, se a derivada da f aqui nesse ponto aqui é 2, né? Aqui é 1 sobre 2, um inverso do outro, tá bom? E vice-versa, né? Se a derivada da f menos 1 aqui é 5, aqui é 1/5. Né? Então, de certa forma, já acaba dizendo, né, que a derivada da função inversa no ponto é a inversa da derivada da outra lá. Mas a inversa no sentido de divisão, né? Um sobre o outro. Porque acaba sendo, né, se a gente pega esse cara e passa dividindo, então a derivada, né, a derivada da função inversa na imagem de um certo x, no f de x, que eu chamei de b, isso é 1 sobre, olha, é o inverso da derivada da f no x que está sendo levado aqui, ó, né? Tá? Seria isso aí. Aliás, essa é a fórmula aqui, que é basicamente o teorema da derivada inversa aí, tá?
aqui, em termos da regra da cadeia, é como se fosse assim, ó, né? Aqui, olha só. Então, eu vou chamar de y1 essa função aqui, ó, tá? Que eu vou estar... E para não confundir as variáveis, eu vou estar chamando os elementos de A de Azinho, tá? Então, por exemplo, eu vou chamar esse elemento de Azinho aqui e o de Bzinho lá. Então, essa inversa, então, que é a nossa y1, vou chamar de y1, né? De B, ela vai ser a imagem inversa aplicada num B. Tá? Então, eu estou chamando aqui a variável da função inversa de B. Tá? Então, o que acontece? Eu quero derivar essa função aqui, ó. Beleza? Então, o que eu faço é o seguinte, ó, eu aplico a f dos dois lados, então fica f de y de b vai ser igual a f de f a menos 1 de b. Tá? E aí, né, aqui eu vou usar o fato de que o que uma faz com b, a outra desfaz, né? Então, o que a f menos 1 faz? Ela pega um b aqui e traz para cá por um certo a aqui. Tá? E a f pega esse a e leva de volta para o b. Então, é aquele cancelamento aqui. O que uma faz, a outra desfaz. Tá? Então, f de y de b é igual a b. Ó. Tá? Só que isso aqui a gente sabe derivar. Ó. Eu vou derivar em relação a b dos dois lados agora. Tá? Observem que aqui não aparece f menos 1 assim, dessa forma aqui, assim, né, que a gente não sabe derivar. Isso aqui agora, de certa forma, a gente sabe derivar. Ó. Eu vou derivar isso aí tudo em relação a b. Ó. Tá bom? Basicamente isso. Então, a derivada do lado esquerdo em relação a b, aí é a regra da cadeia. Ó. E a derivada da função externa, né, com a interna dentro, vezes a derivada interna, porque isso aqui é uma função de b também, ó, y' de b. Tá? Isso aqui vai ser igual, ó, a derivada de b, né, em relação a b dá 1, a variável. Isso aqui é o que a gente está em busca. Tá? Então, aí o nosso y, a derivada aqui, ó, da nossa função, vai ser 1 sobre a derivada da f, ó, a derivada da f, tá? No y de b, ó. Só que esse y no y1 de b, tá? Seria isso aí. Esse y de b é exatamente esse é o a aqui, ó, né? Então, a gente pode até parar nesse produto aqui, ó. Tá? Esse produto aqui já é essa fórmula aqui que eu falei para vocês. Já é essa fórmula. Que aí a derivada da função inversa, que é essa aqui, ó, no ponto B, vezes a derivada da função original, né? Essa daqui é a inversa dessa. No ponto y de b, e aí quem é esse camaradinho aqui? Esse y de b é a imagem do b pela inversa, então a gente está no a. Né? O produto dessas derivadas dá 1, então um é o inverso do outro. Tá bom? Então é exatamente a fórmula, essa fórmula aqui, ó. Então ela tá escrita aí, ó. Então a derivada da função inversa, que é isso aqui, ó, num ponto B, vezes a derivada da inversa dela, que é esse aqui, ó, lá no outro ponto, né, no respectivo ponto do domínio, esses produtos aqui dá 1. Então, um é inverso do outro. Tá bom? Então, isso aí é um comentáriozinho, né, que pode estar ajudando a gente aqui nas listas aí, tá? Eu vou até gravar isso aqui, pra gente deixar isso como dúvida lá. Eu lembro que teve acho que foi, cadê aqui, ó? Um comentário que alguém me mandou uma dúvida que é o seguinte: quando essa potência é baixa, por exemplo, assim, ó, x ao cubo mais 2x elevado à oitava, tá? Aí dividido por exemplo, x ao quadrado mais 3x mais 7, beleza? Eu quero derivar essa aqui é uma y, né? Eu quero derivar essa função aí, tá? Aqui não tem como, né? Bem, essa derivada aqui, a primeira coisa que a gente faz é usar a regra do quociente. E na hora de derivar isso aqui, ó, não tem como você usar multiplicar ele por ele mesmo. Tá?
se tivesse um quadrado aqui, você até poderia olhar isso aqui como um produto de 2 e fazer a regra do produto. Então, quando a potência... É por isso que a regra da cadeia ela é bem mais geral, né? Ela se aplica no 2, quando esse expoente for 2, que você pode até querer fazer uma espécie de distributividade, né? Pegar o x ao cubo mais 2x, ó, né? Multiplicar por x ao cubo mais 2x, ou fazer aquela regrinha, né? Isso aqui é o que? É o quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4x a quarta, mais o quadrado do segundo. Tá? Se fosse um 2 aqui, ó, né? Aí você poderia derivar assim, ó. Tá? É uma opção também, tá? Né? E aí a derivada aqui, ó, ficaria o quê, ó? Tá vendo? Só esse passo para cá, você só fez porque esse aqui é 2. Tá? E aí você deriva, né? Fica a derivada do numerador, que eu já vou colocar aqui, ó, derivada do numerador, que vai dar 6x a quinta mais... Estou descendo e diminuindo 1 aqui, ó, 16x ao cubo mais 2 vezes 4, 8x elevado a 1. Derivada do numerador vezes o denominador, né, mais... Não, menos, né, da fórmula que aqui está no quociente. Menos o numerador, x a sexta, mais 4x a quarta, mais 4x ao quadrado, vezes a derivada do denominador, que vai dar 2x mais 3, né, ó, 2 desce 2x mais 3, aqui é 0, dividido pelo denominador ao quadrado. Tá? Isso aqui é a derivada dessa função aí. Né? E aí, bem, tudo bem. Agora, se isso aqui fosse um 8, né, aí teria que usar a regra da cadeia. Tá? Então, a regra da cadeia, ela é bem mais geral, né? Você está usando... Né? Aí, eu não sei se você quis dizer distributividade, nesse sentido aqui, de dissolver isso aqui, ó. Né? Não, na verdade, não era isso, não. Não? Eu estava dizendo sobre depois que você coloca por exemplo, você passa o 2 na regra da cadeia lá para frente para passar multiplicando, se eu tenho que fazer essa multiplicação, tem outro jeito, assim, eu pego, por exemplo, digamos que eu passo esse 2 lá para frente, aí eu tenho que fazer 2x cubo mais 4x, você entendeu? Entendi. Você fala de simplificar depois que você derivou? É isso, exatamente. Ah, não precisa, não. Não. Inclusive, eu aconselho vocês no nosso caso, né, nas atividades que eu faço de avaliação, a melhor coisa é derivar e parar, não simplifica nada, porque esse passo daqui para cá, todo mundo escreve parecido, aí daqui para frente fica cada um com o seu desenvolvimento, entendeu? E aí essa resposta aqui dá para eu ver exatamente o que você fez, né? Se você errou alguma coisa por aqui, o que não está, né? Tipo assim, ter que distribuir isso aqui tudo, né? Fazer esse contarel todo, não precisa. O negócio derivou e parou aqui, ó. Tá? Beleza? Deriva e para, não precisa seguir com as simplificações. Até porque aqui eu estou mais interessado, não que eu não esteja interessado, né, nas contas, né, saber se vocês estão fazendo as simplificações certas e tal, as propriedades de potenciação, distributividade, mas o meu interesse aqui maior é na questão da técnica de derivação, saber a derivada. Tá? E aí, nesse sentido, derivou aqui, parou, acabou, tá bom. Tá? Então, não precisa ir simplificando. Né? Porque o problema de resolver os exercícios nos livros é que eles dão uma resposta em curta e fechada, né? E às vezes você tem que caminhar para se encaixar no que está a resposta no livro lá. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente não precisa disso não. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido aí. Ficou claro, sim. Ah, valeu. Bom, então, eu vou seguir aqui então nas nossas listas, e aí vocês vão me falando aí, tá? Okay. Então, oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida que eu tinha te mandado pelo Telegram, quando você tinha, na questão lá que você tinha falado que ao invés de eu ter achado a derivada no ponto, eu achei no ponto distante, velho. Eu fiquei tentando entender isso, só que eu não saquei não, velho. Ah, entendi a derivada. Ah, eu lembro que eram os gráficos, né? A gente conectando. Tipo,
deu o mesmo resultado, só que você falou, você achou a derivada longe do ponto, só que eu quero no ponto. Eu não entendi. Ah, não, eu vou esclarecer aqui o que aconteceu lá. Era bom se eu... Você lembra o número da lista? Peraí, eu vou olhar ali. Era um desses... Era... que eu tô com as listas aqui, ó. Que no fundo eu acho que é derivada por definição. Eu posso criar um exemplo aqui. A lista eu não sei, mas é a questão 5. Deixa eu ver qual que é aqui. Acho que é uma coisa... Ah, tá aqui, ó. Acho que eu já abri em cima aqui, ó. Em cima da bucha. Né? É esse aqui, ó. Que a gente, mesmo. né? A gente junta os dois gráficos, né? E pede para BCF é contínua, o CF é diferenciável. Aqui, olha só, ele pergunta exatamente se f é diferenciável em x igual a 1. Tá? Beleza? Então, essa derivada ela é específica aqui, ó. Agora, se fosse feita a pergunta, qual é a derivada dessa função aqui, no caso que não foi feita, né? Qual é a derivada dessa função aqui, ó? Beleza? O que acontece? Essa função, ela é a junção de dois gráficos, tá? Então, eu não vou estar escrevendo especificamente os dois gráficos, mas imagine que a gente tem uma função, né? Uma função f, e ela é composta, bem, até um certo ponto A, ela é um gráfico, tá? Um gráfico aqui, e depois desse ponto A, ela é um outro gráfico aqui, ó, que é uma outra função, tá? Então, aí juntando essas duas, então, essa nossa, eu vou chamar aqui de G e aqui de H, tá bom? E aqui está o nosso ponto A. Então, a nossa f de x, ela é... Só que essa g aqui, gente, ela é uma função diferenciável, tá? Eu vou seguir com ela aqui assim, ó. Tá? A nossa g. E essa h, que é a função preta aqui, ó, ela é diferenciável. Beleza? Então, o que acontece? Ó? Essa nossa f, o que é essa f aqui? Essa f, ela é a g de x para x menor do que a, né, que é o gráfico azul aqui. Tá? Vou até marcar aqui que a g é azul aqui, ó, né? E a h é a preta. Aqui, ó. Tá? E aí, ela é h de x para x maior ou igual do que a. Beleza? Então, ela não é nem g nem h. Ela pega, exatamente, ela gruda, né? Ela cola as duas coisas. Então, a gente esquece a h para a esquerda, a gente apaga isso aqui, ó, fica só com o azul do lado esquerdo e com o preto do lado direito. Beleza? Ela é a emenda dessas duas funções. E aí, o que acontece? Pega um ponto... Né, um ponto aqui, ó, a polêmica aqui, gente, é a colagem dos gráficos, tá? Então, não há dúvidas que se você pega um ponto menor do que A, um x menor do que A, aqui, ó, né? Se x é menor do que A, isso está distante do A. Beleza? Está distante, está muito distante, porque não importa o quão próximo de A você esteja, que para matemática isso aqui né, tem muita coisa ainda daqui para cá. Acontece o seguinte, é que quando o x é menor do que a, se você quiser saber a equação da reta tangente lá em cima, né, o coeficiente angular da reta lá em cima, acabou aqui mesmo. O que é que você faz aí, nesse caso aqui, ó, né? O coeficiente angular dessa reta aí, você usa g normal, tá? Né? Porque é como se estivesse realmente derivando eu vou colocar aqui, ó, a derivada da f no ponto x, ó, por um x menor do que a, é derivar a g mesmo, é derivar a g, tá? Por x menor do que a. E quando o x for maior do que a também, ó, é só derivar a h, ó. É a derivada mesmo, tá? A resposta já é isso, é só derivar e pronto. Aqui, né, porque se você pega um x aqui que é maior do que a, ele pode estar muito pertinho, não importa. O que vai, né, a conta que você vai fazer aqui nesse ponto aqui para calcular o coeficiente angular dessa reta, você só vai ter que usar h mesmo, tá? Né, porque você está distante do ponto de colagem, né? Existe um espaço aqui, ó. E dentro, daqui para frente e tudo isso aqui, ó, isso aqui é só h, ó, em torno desse x aí, ó, tá?
E a derivada, a gente diz que ela é uma propriedade local, tá? Então, a gente pode até resolver trabalhar numa certa vizinhança de x aqui, ó, em que nem tem mais a g, ó, a g some, tá? Então, ou seja, em torno desse ponto aqui, ó, é h que domina, tá? Então, é só derivar h. Então, o problema realmente de derivar a colagem de duas funções é no ponto de colagem, tá? Porque quando a derivada não é no ponto, você usa as respectivas funções, ó, né? Depois é só derivar h normalmente, né? Antes é só derivar g, e aí no ponto tem que ter a conta. É por isso que, inclusive, o exercício lá, ele fez questão de pedir só no ponto. Por quê? Porque quando a gente caminha para o lado direito, né, pega uma secante à direita aqui, ó, a gente está usando h, aí tem que fazer uma conta lá que é a derivada pela direita. Quando a gente já pega uma secante à esquerda aqui, ó, desse ponto para trás já é a g, né? Então, as contas mudam, tá bom? Então, é como se fosse assim, ó. Aí, pensem comigo aqui que é diferente, né? Quando a gente está fazendo a derivada da f no ponto A, tá? Por exemplo, a derivada pela direita, tá? Isso aqui é o limite, ó, né? É o limite, né, de f de A mais h menos f de A sobre h, quando o h vai para zero pela direita. Tá? Só que quando o h vai para zero pela direita, né, é como se a gente tivesse aqui, ó, né, o h é positivo, é como se isso aqui fosse o a mais h, ó, né? Aí você está pegando uma secante para frente, para o lado direito. Tá? Então, como esse h é positivo, você soma o a, você anda para a direita. E quando a gente anda para a direita, a f vira h. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui é o que? Ó? É limite, tá? Eu estou usando a mesma letra para duas coisas, né? Eu vou chamar, então, isso aqui de... Eu estou chamando de h aqui em cima, para não confundir com esse h, eu vou chamar isso aqui de delta x, tá? Você dá uma perturbada aqui na horizontal, quando o delta x vai para zero, tá? Então, esse f de a mais delta x aqui, ó, é o que? É o h de a mais delta x, ó, porque à direita do a f vira h, ó, menos f de a. E aqui tanto faz, né, gente? Ó. Aqui tanto faz o f de a quanto o h de a, né? Aí você tem que ver aqui, no caso aqui, né, o que é que a f é. Ó. Tá? No caso aqui, ela é, no ponto A, eu estou dizendo que é h. Então, você pode até substituir f de a por h de a, ó, nesse caso aqui, né? Dividido por delta x, quando delta x tende a zero pela direita. Aqui coincidiu, tá? Nesse caso aqui, ó, essa fórmula aqui, ó, aí você calcula esse limite, mas nesse caso aqui, ó, ela coincide com a derivada, né? Ela coincide com a derivada da h no ponto A pela direita, né? Ela coincide. Aí você pode até estar fazendo, derivando h, né, se h já tiver uma derivada, aí você só joga o a dentro da derivada de h. Então, essa conta ela tem que ser feita separadamente dessa outra aqui, ó, que é a derivada, né, da f pela esquerda no ponto da emenda. Porque quando esse delta x ele tende a zero pela esquerda, ele é negativo. Tá? Se você faz f de a mais delta x, ó, isso aqui, ó, como isso aqui é negativo e você está somando ao a, isso está à esquerda do a. Tá? Menos f de a sobre delta x. E o que é que acontece aqui, gente? Acontece que nesse caso aqui, o delta x tendendo a zero pela esquerda, a f ela já vira g, né? A esquerda do a, ela é g dessa coisa aqui, ó, de a mais delta x, ó, tá? Menos, e aqui é o que, gente? Aqui é menos f de a, ó. Aqui nem g de a a gente pode escrever, ó, porque segundo a minha lei, de repente essa g ela não está definida do a para frente, ó, ela não teria nem esse ramo aqui, ó, tá? Como algumas funções, né, tem, elas param no lugar ali. E mesmo assim você quer seguir dali para frente com uma outra função, tá? Então aqui eu não posso nem colocar o g de a para tentar, né, me aproximar de uma derivada da g aqui, dividido pelo delta x, tá? E aí o que que acontece? Essa função f, bem, se esse limite existir e der um número,
número L, né? Essa função ela vai ser diferenciável se esse número for igual a esse número aqui, ó. Ao resultado desse limite aqui que eu vou chamar de M, tá? Então, isso aqui é que vai dar, né? Que é a igualdade desses dois limites. Que eu acho que no caso aqui daquele exemplo lá, a gente fez, deu meio, né? Ou menos meio, não lembro. Eu lembro uma coisa assim, mais ou menos. Tá bom? E aí é por isso que no ponto onde tem a colagem das duas funções, a conta não pode ser feita de cabeça, não. Tá? Dá até para fazer de cabeça de um dos lados, tá? Ou se as funções elas estão definidas no ponto, tá? Então, ainda dá para fazer alguma conta ali, ó. Porque de repente, ó, aí sim, ó, de repente, esse f de a, né, essa função g aqui, ó, né, de repente ela está definida aqui nesse ponto, né, ela teria um prolongamento aqui, ó, e aqui essa altura, tanto ela é f de a, quanto é g de a, que é igual a h de a. Tá, né? Essas três alturas coincidem aí. E aí você ainda até pode colocar aqui o g de a e transformar isso aqui na derivada. Aí automaticamente, né, o que está escrito aqui, né, isso aqui tudo, é a derivada da g em a pela esquerda. Né? E aí, no fundo, é você derivar a g no ponto A. Né? E se essa g ela é diferenciável em A, isso aqui é exatamente o g' de A. Né? Isso aqui seria também, né, se H fosse diferenciável em A, é H' de A. Então, no final, basta a gente realmente derivar as duas funções, ó, né? Derivar as duas funções e verificar se são iguais. É perguntar se a g' de A é igual a H' de A. Né? Fazer essa pergunta aí. Ó. Tá? Que aí, se essas derivadas existirem, né, e forem iguais, tá? Aí a f vai ser derivável em A. Que aí você está dizendo que é exatamente isso, olha só. Você pegou um gráfico e a reta tangente no gráfico tem a mesma, no final, na ponta de um gráfico, onde você está emendando, né, tem a mesma inclinação da reta tangente do outro gráfico aqui, ó, tá, desse outro. Então, é como se fosse aí geometricamente, né, a emenda no gráfico é isso, ó. É você pegar uma g aqui, né, que a derivada nesse ponto A, né, nesse ponto A, a derivada à esquerda, né, da g nesse ponto A aqui, ó, que de certa forma é essa reta tangente aqui, ó. Essa reta tangente ela tem que coincidir né, com a reta tangente de um outro gráfico, né, que passaria por aqui, ó, um H, né, H viria aqui assim, ó, né, a gente quer que essa H aqui, ó, a reta tangente dela tem a mesma inclinação que a reta tangente da G, e aí a gente pode colar os dois gráficos ali, ó, e aí não vai ter bico, né, aqui não vai ter um bico aí, beleza? Então, seria isso aí, essa parte de estar cobrando, né? Basicamente o que eu fiz foi, tipo, o caminho inverso. Eu comecei pela derivada. Faltou, né? Faltou justificar que ela é... que a derivada de G é igual a derivada de H. Faltou justificar, então. Isso. Só isso. Exatamente. Foi isso. Então, nesse caso aqui, ó, é só derivar essa função, né? Aí para x menor do que 1, e deriva essa função aqui para x maior ou igual do que 1. Só que aqui no 1, gente, ó, no 1 mesmo, essas duas funções estão definidas. Né? Ó, 3 menos 1... Né? Ô, professor, Oi. Uma coisa que eu não entendi é o seguinte, porque o que eu tinha entendido da primeira vez que você fez, você já tinha feito essa questão. Sim. O que eu entendi foi que quando você aplica o limite do lado esquerdo e direito e ele existe, falta só descobrir o formato do gráfico dela para saber se ela é diferenciável. Eu pensei que se eu descobrisse o limite dos dois lados e afirmasse que ele existe e conhecesse o gráfico da função, eu poderia dizer que ela é diferenciável. Isso não é verdade? Não é verdade. Porque o limite existir dos dois lados, bem, existe um processo de continuidade, né? Que é ver se realmente a emenda está feita direitinho. Né? Uma emenda consistente ali, contínua, né? E depois tem que ter o cálculo da diferenciabilidade para ver se não tem bico, né? Para ver se tirar o bico.
Beleza? É uma pergunta, desculpa, eu não sei mesmo. Quando que eu derivo e eu sei que tem bico na derivada? Os limites laterais, as derivadas laterais, elas são diferentes. Ah, entendi. Elas estão diferentes. A gente pode... vamos num exemplo concreto aqui, ó. Tá? Eu vou dar um exemplo concreto para vocês, na prática mesmo, né? Vamos emendar duas funções aqui, ó. Beleza? Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui, ó. Vocês podem escolher a função que vocês quiserem aí. Eu vou pegar a nossa amiguinha aqui, clássica, y igual a x quadrado, por exemplo. Ok? X ao quadrado. Nossa amiga parábola de sempre aí, que ajuda a gente nos piores momentos. Beleza? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esse pontinho aqui, ó. Daqui pra frente eu quero meter um seno aqui, por exemplo. Vamos fazer isso? Ou escolha uma função aí. Eu quero emendar essa parábola a partir daqui, ó. Eu acho que tem até um... Eu vou usar aqui, eu vou... Existe uma função aqui, que é a função... Aqui, ó, esse aqui eu quero. Eu vou colocar a função x ao quadrado, tá? O valor inicial vai ser... Vou botar menos 1 aqui. Tá. Deixa eu ver que esse bicho tá... Vou colocar aqui menos 1. Ai, a gente tá dando tilt aqui. Menos 1. E aqui eu vou colocar menos 1 até 1, tá? Tá, e a nossa função vai apagar de cima. Tudo bem? Então, isso aqui é a parábola, o x quadrado. Vamos pegar e emendar aqui com uma outra coisa, uma função totalmente diferente para cá, ó. Beleza? Vou emendar aqui com uma função aqui, que seria o quê? O que é que vocês acham que a gente deveria... uma função cúbica? Se eu não me engano, a função seno, ela oscila, né? Oi? A função seno, se eu não me engano, ela dá pra oscilar isso aí, né? Dá pra emendar aqui que você fala? É. Emendar aqui pra frente. Se eu coloco o seno, a gente vai ter que criar a emenda lá, né? Por exemplo, seno de x, ó. Tá? Função seno de x, opa. Tá? Então, bem, a primeira coisa, eu vou pegar esse pontinho aqui, ó. Né? Eu vou trabalhar com esse ponto aqui, ó. Eu vou pegar o seno de x, né? Eu vou transladar esse gráfico uma unidade para a direita. Observem comigo, ó. Como é que translada um gráfico uma unidade para a direita? Porque eu quero pegar essa parte aqui, ó, essa aqui, ó, do azul e levar para cá, ó. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar um, tá? Aí ele foi uma unidade para a direita. Vocês estão vendo? Ele veio para cá. Agora eu vou subir esse gráfico todo ele, ó, né? Eu vou pegar esse gráfico todo aí, ó. Eu vou subir ele uma unidade e colocar lá para cima. Como é que a gente sobe um gráfico inteiro, uma unidade? Eu coloco um umzinho aqui, ó. Aí ele vai pluc lá para cima, tá vendo? Agora, olha só, pensem comigo aqui, gente. Essa emenda aqui, né? Aí eu vou até copiar isso aqui, ó. Essa emenda aqui vai gerar um bico, tá? Isso aqui tem um bico. Tá? Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou criar aqui uma função aqui, ó, que vai ser essa função nossa aqui. Deixa eu... Cadê a nossa... eu tô apanhando aqui desse negócio aqui, não tá legal. Então eu vou colocar do 1 aqui, ó, até o... do 1 até o 10, né? Que ele vai aparecer ali pra frente. Aí eu vou apagar a azul e deixar a verde aí, ó. Vocês estão vendo que ficou um bico aí, ó? Como é que a gente tira esse bico, gente? Né? Esse bico aqui, ó, a gente tira ele, então, de certa forma, essa derivada aqui, a reta tangente dessa função seno aqui, ó, ela não tá... a derivada dessa verde aqui nesse ponto não está coincidindo com a derivada do vermelho nesse ponto, ó. Aí é por isso que gera esse bico aí, ó.
Então, a gente teria que dar um jeito de pegar essa função aqui e ir subindo com ela, tá bom? E agora eu vou voltar lá para a nossa função original, que é a nossa amiguinha seno aqui, ó, que é essa daqui. Não é essa daqui mesmo, né? Eu vou voltar para a função seno de x mesmo, tá? Função seno de x. Tá? Eu vou dar uma estudada nela aqui, ó, com vocês aqui rapidinho, tá? A seno. Eu vou me concentrar aqui, ó. Como é que eu faço essa derivada subir, aumentar ela? Ok? Eu uso uma constante, gente, né? Multiplicando a função. Por quê? Olha só. Aí eu vou voltar aqui, ó. Como é que a gente faz uma derivada de uma função crescer? Ó? A gente aumenta o quanto a gente quiser. Então, se eu tenho uma função y de x, ó, né? E a derivada dela é o quê? É f' de x, e esse valor não está me servindo, eu quero aumentar ele, eu posso pegar a nossa y e multiplicar por uma constante, ó. Ok? Porque quando eu derivar a nossa função multiplicada pela constante, a derivada dela é essa constante vezes essa derivada. Então, o efeito que essa constante... Bem, aí o que é que essa constante está fazendo aqui na derivada? Ela está aumentando a derivada, né, para a gente. E aí, a gente pode... bem, a gente está interessado no valor que a f vai crescer, não. A gente está interessado no valor que isso aqui vai crescer. Então, existe uma constante aqui, ó, né, um valor que eu posso multiplicar pela derivada que eu quiser. Porque se eu quiser que isso aqui fosse 7, por exemplo, e esse número estava dando 5, né, eu consigo mexer no nosso gráfico, né, tá, de forma que eu consiga agora, para essa função nova, a derivada igual a 7. Ó, né, eu pegar, multiplicar por essa constante, ela ser 7/5. Se eu multiplicar por 7/5 aqui, ó, eu modifico o nosso gráfico e chego na derivada que eu queria, que era 7. Porque 7/5 vezes 5 vai dar 7. Então, a gente multiplica por uma constante a função, e aí eu vou fazer isso aqui agora, ó, eu vou pegar essa nossa função Q aqui, ó, vou botar uma constante A aqui, ó, tá? A vezes aqui, ó. Aí ele já vai criar um parâmetro ali, ó. Criou ou não criou? Tá brincando comigo. Vou botar B aqui, ó. Tá bem, não serviu. Enfim, ele tá de sacanagem comigo aqui. Eu vou criar independente aqui um parâmetro, ó, um controle deslizante, ó. Ele vai chamar de menos 5 a 5. Vamos ver se serve, tá? Eu vou pegar esse A. Tá? Eu vou pegar aqui o nosso A que eu criei, que está aqui, ó, e vou multiplicar pelo nosso Q aqui, ó. Agora ele vai... Tá vendo aqui, ó? Agora o nosso Azinho tá... Aí observem, gente, o que acontece com o gráfico, ó. Olha o que é que o A faz, ó. Ó, as inclinações ali, ó. A gente tem o controle, ó. Elas vão aumentando e ela diminui e aumenta a quantidade que a gente quiser aqui, ó. Vira aí? Beleza? Então, com esse Azinho aqui, ó, a gente tem um controle do gráfico aqui, ó. Né, das inclinações, ó. E observe que a gente muda no gráfico inteiro, né, já que é periódico, né? Então, o que é que está acontecendo aí, gente? O que está acontecendo é o seguinte, é que essa nossa emenda aqui, ó, ela tem um bico, né, ela tem um bico. E a gente pode fazer uma emenda perfeita sim, tá? Eu posso pegar essa nossa função verde aqui, ó, eu posso colocar um A bem aqui nela, ó, aquele Azinho lá, tá? E vai existir um A que faz a emenda perfeita pra gente, tá bom? Tá vendo ali, ó? A gente consegue tirar o bico, né? Fazer a emenda perfeita ali com escolhendo um A. Aí a pergunta que eu faço para vocês, que A é esse? Entendeu? Que A é... qual valor de A a gente escolhe, né, para que essa emenda aqui seja perfeita? A derivada no ponto que para x, para a função x ao quadrado, é a mesma derivada no ponto, nesse mesmo ponto. Nesse mesmo ponto. X. Exatamente, tá? Então aqui, ó, aqui eu fiz no olho, né? Aqui tá, eu tô aqui no empirismo total aqui, ó, pegando. Professor, aqui, ó. Oi. Tem como dizer que esse ponto é o ponto onde, sei lá, chamamos um primeiro de f de x e outro de g de x. Esse é o ponto onde a derivada de f de x tende a derivada de g de x ou vice-versa?
Tende, e nesse caso que elas são iguais, tá? Elas são iguais mesmo. Porque eu mesmo cortando o gráfico verde e o azul, as funções elas são inteiras, elas são inteiriças ali, ó, tá? Né, vou botar o A aqui, ó, tá? Que é essa daí, ó, tá? Né, você tá vendo essa H aí, ó? Aquela verde lá é um pedaço dessa azul aí, ó, né? E as duas se encontram aqui, ó. E a mesma coisa, essa vermelha é um pedaço dessa outra grandona. Então, a gente pode usar o prolongamento das duas funções e dizer exatamente, olha, essas duas funções, né, essa preta do lado esquerdo aqui, eu vou até apagar a vermelha, a preta com a azul, como os gráficos se tangenciam, e aí o que é que eu estou falando agora? Eu estou falando de tangenciamento de gráficos. Então, dois gráficos, eles se tangenciam quando eles possuem a mesma derivada no ponto. Tá? E aí, quando dois gráficos se tangenciam, a gente pode cortar, chegar aqui com a tesoura, corta aqui. Da direita, na parte da direita, você escolhe o gráfico que você quiser, e tanto faz, tá, gente? Escolher o azul ou o preto. E do lado esquerdo, você escolhe o oposto, né? O que você escolheu do lado direito, não escolhe do lado esquerdo e vice-versa. E aí, você pode considerar isso como uma terceira função, e essa função vai ser diferenciável nessa emenda aqui, ó. Vai ser contínua, né, e diferenciável, tá bom? Por causa dessa tangenciamento dos gráficos. E dois gráficos se tangenciam quando eles possuem a mesma reta tangente. No ponto, as duas, né, a reta de tangência de um coincide com a tangência do outro. Fechou? Então, aqui, ó, a gente consegue, né, encontrar o valor de A, né, para fazer com que, olha, aqui eles estão se cruzando os gráficos. Aqui se cruza também. Então, existe um valor de A aqui, ó, que faz com que, nesse caso, ele tá dizendo até que A é igual a 2, né, pelo desenho, mais ou menos, mas pode ser 2,00, né, um número muito próximo de 2, tá bom? Então, a conta que vai revelar isso. Como seria essa conta? Vamos ver o gráfico preto que está fixo, que é o x² aqui no 1, tá bom? Então, é fazer continha mesmo aqui, ó. Então, eu vou pegar... Primeiro eu vou estudar a parábola, né, a nossa parábola, x², vou derivar ela, 2x, e calcular a derivada dela no 1, né, que vai dar 2 vezes 1, que é 2, beleza? Então, isso revela pra gente que a reta aqui, ó, do gráfico preto, a reta tangente, que inclusive a gente pode estar desenhando ela aqui, ó, né, ela vai ser y menos 1 igual a 2, ó, né, que multiplica x menos 1, tá? Isso aí essa é a reta tangente, ó, ao gráfico da parábola aqui, ó. Observe que eu coloquei o coeficiente 2 para ela, que foi o valor que a gente encontrou aqui, ó, tá? Esse gráfico azul, ele é um gráfico que ele está variando aqui, ó. Ele não deixa de passar por esse ponto, né, por esse ponto aí, ó. E que função é essa aqui, né, que a gente está, né, modificando? Essa função azul. Ele, né, eu vou estar até chamando de H mesmo, né? Nossa função é A seno de x menos 1 mais 1. Tá aqui, ó. Copiei aqui, ó. Essa é a nossa H. Beleza? E aí, derivando essa H, o que é que dá, ó? Esse A é uma constante, então ele vai ficar aqui A vezes, ó, essa derivada dá 0. A derivada do seno, aí aqui é regra da cadeia, né, gente? Ó, seno com uma função dentro. A derivada do seno de uma coisa é o cosseno da coisa, vezes a derivada interna. A derivada disso aqui dá 1. Tá? Então, né, a derivada de H é A cosseno de x menos 1. Tá? E aí, qual a derivada da H no 1? Que a gente quer, ó, né? Vai dar A vezes cosseno de 0, né? Cosseno de 0 é 1, vai dar o A, ó, é o próprio Azinho. Olha que bonitinho. Tá? Então, a reta tangente aqui, gente, olha só, a reta tangente... Professor, né? Oi. Eu tô com uma dificuldade nesse caso aí, que é o seguinte, às vezes quando aparece lá as questões lá, eu fico com dificuldade em saber quando exatamente usa a regra da cadeia e quando é só uma multiplicação de um produto de duas funções, porque eu não consigo identificar essas duas coisas. Às vezes, os que eu usei foi porque eu tinha visto o senhor resolver, eu falei, ah, tá, esse caso aqui eu uso. Eu falei, usei a regra da cadeia.
No produto, você usa, você precisa separar a regra, você tem que separar a regra da cadeia da regra do produto, tá? Então aqui, por exemplo, se você tem uma constante vezes uma função e você quer derivar isso aqui, ó, não há necessidade de você usar a regra do produto aqui, de que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, porque a derivada de uma constante vezes uma função, né, você já memoriza isso, é a constante vezes a derivada da função. Tá? É como se o A saísse ali e você deriva só F. Mas se você aplicar a regra do produto aqui, tudo bem. A regra da cadeia, ela é exclusiva para uma função dentro da outra. Tá? Então aqui, e isso aí é imprescindível, tá? E você tem que, inclusive eu tentei nessa aula de regra da cadeia, fazer uma atividade com vocês, de vocês detectarem quando é uma função dentro da outra. Tá? Então, nesse caso aqui, gente, o que a gente tem? Aqui a gente tem o produto de uma constante, né, vezes uma função composta, que é uma dentro da outra, mais uma constante. Tá? Isso é que você tem que olhar para uma expressão e ver o que você está adiante. Então, como aqui a gente tem pouco exemplo, vamos aqui na lista aqui, ó. Olha só, isso aqui, gente, você pode usar, isso aqui é o quê? É o meio, né? A função 1 sobre 2 vezes um polinômio. Então, se você quiser derivar isso aqui, ó, você deriva com uma constante, né, vezes um polinômio, ok? Esse caso aqui, gente, essa função ela é um pouco mista. Ela dá para você resolver usando a regra da cadeia, tá? E dá para você resolver usando a potência de x. Ó, tá? E aí você vai realmente escolher o que você quer ali, ó, o que é melhor para você. Como? Aqui você tem ali 1 sobre raiz de x. Ó, né? Isso aqui, ao mesmo tempo, a gente pode entender que é o x elevado a menos meio, ó, e derivar como uma potência de x, certo? Né? Ou por outra, a gente olha isso aqui como sendo a raiz de x dentro do 1 sobre x, ó, e derivar usando a regra da cadeia. Se você deriva usando a regra da potência, ó, esse menos meio desce, tá? E você diminui uma unidade aqui, vai dar x elevado a menos 3 meios, não é isso? Diminuindo aqui, dá menos 3 meios. Então, essa é a derivada de 1 sobre raiz de x, está aqui, ó. Tá? Para quem quiser, isso aqui vai dar menos 1, né, sobre 2 vezes raiz cúbica, não, raiz de, né, dá isso aí, ó, essa é a expressão. Tá? E usando a regra da cadeia? Usando a regra da cadeia, ficaria assim, ó, aqui eu tenho a função 1 sobre x que recebeu a raiz quadrada dentro. Vocês concordam que dá para ver assim? Né? A derivada vai ter que dar o mesmo resultado. Então, fica a derivada da função externa, que é 1 sobre x, que a derivada é menos 1 sobre x quadrado, tá? E aqui você deriva usando potência. Então, vai ficar menos 1 sobre x quadrado com a função interna dentro. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, isso aí vai dar x, tá? Porque estou supondo x positivo, né? Porque está dentro da raiz. Então, se você pega a função interna e eleva ao quadrado, vai dar x, tá? A derivada da função externa com a interna dentro. Eu vou deixar aqui assim, ó, a raiz de x ao quadrado, né? Vezes a derivada interna, tá? E a derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Ó. Beleza? E essas coisas são iguais, tá? Porque aqui você cancela aqui, ó, e manda esse x lá para dentro, ele vira x ao cubo. Isso aqui é menos 1 sobre 2 x ao cubo. Tá bom? Então, de repente é essa que isso pode estar gerando uma dúvida para você aí nesse sentido, né? O que é regra da cadeia, o que é o potência, e às vezes tem isso aí, mas independente da forma com que você vê, acho que a prática com o tempo, você vê o que é melhor, se é olhar como uma potência, se já encarar usando composição e por aí vai. Mas o importante é você ter a visão, a visão dessas possibilidades aí. Beleza? Vamos voltar na nossa emenda lá rapidinho, para a gente terminar de emendar esses gráficos. Tá? Então, o que foi que a gente fez? Ó? Então, pegamos a nossa função aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso GeoGebra. Tá? Essa nossa função aqui, ó, ela está ali, ó, tá vendo a tangente indo junto?
eu quero grudar essa tangente aqui, uma com a outra aqui, ó, né, para elas coincidirem aí. Elas vão coincidir como? Elas vão coincidir quando essas duas retas tangentes tiverem o mesmo coeficiente, a mesma inclinação. Ambas estão passando no mesmo ponto, ó, tá? E aí, gente, a conta está aqui, ó. Essa reta tangente do x², coeficiente 2. A da função h, que é a senoide lá, o coeficiente é a. É o mesmo azinho que está multiplicando a função. Então, e o GeoGebra já tinha até anunciado para a gente isso mesmo, que quando a é igual a 2, as retas coincidem. Tá? Então, exatamente, ó, quando esse a aqui for 2, ó, cadê? Deixa eu tentar botar um 2 aqui, não tô, aqui foi, ó, beleza? As retas coincidem. E aí a emenda do gráfico é perfeita, né? Não tem bico. E aí você pode, né, abandonar um lado esquerdo de um e pegar o outro, né, escolher um desses dois ramos aqui do lado esquerdo e depois escolher o contrário do lado direito e criar uma terceira função. E aí essa terceira função ela vai ser contínua, diferenciável, vai ser uma emenda bacana. Que nesse caso aqui seria, né, eu já até fiz a emenda para nós aqui, né, que seria, eu vou apagar essa aqui. Tá, vou apagar essas retas tangentes aí, ó, que seria essa emenda aqui, ó, né? Essa emenda aí, ó, tá? Aqui eu estou usando 2 aqui, né? Aqui é 2 no gráfico vermelho, né? E eu estou usando essa senoide aqui, ó, com o 2, que se eu mexer nela, ó, ela fica bico, só não vai ser bico quando for exatamente o 2 aqui. Cadê? Consegui de novo ele. Beleza? Vencido aí essa parte do bico das funções. Então aqui é muito doido, né, gente? A gente emendou uma função polinomial, né, de grau 2 aqui, com uma função trigonométrica, né? E é uma emenda perfeita ali, ó. O gráfico segue, né? A pessoa diminui aqui, ó, né? Olha só que bacana. É uma função trigonométrica emendada sem bico com uma função polinomial, ó, x². Fechou? E aí, qualquer outra dúvida, vocês me falem aí. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou fechar a 5 aqui, vou fechar a 6, que são as antigas. A gente estava na... Nem lembro mais. Acho que na 10 aqui, ó. Ah, sim, eu estava comentando aqui a função inversa. Tá bom? Então, fiz um comentário aqui sobre a inversa. O que mais? Vamos aqui. Tá. Bem, aí eu vou deixar para vocês, né, derivarem aí, fazer as coisas todas que, né, que vocês querem aqui. Bem. Essa 2 aqui eu vou fazer direto aqui com vocês, ó, tá? Você tem, ó, sendo a f uma função invertível, derivável está aqui, ó. O que é que a f faz? Ó? Ela leva o 1 no 2, né? Então, se ela é invertível, a inversa dela vai pegar o 2 e trazer para o 1, né? E ela leva o 2 no 7. Ele colocou esse monte de número só para ver se você está ligado mesmo nas coisas lá. Tá bom? Então, faz sentido, por exemplo, a inversa da f faz sentido perguntar qual é a derivada dela no 2. Né? E ele deu essa informação aqui, a derivada no 2 é 4. Esse problema aqui é exatamente uma pegadinha, tá? É para ter um monte de número para saber qual é o que você tem que inverter, tá? Então, pensem comigo aqui, ó. A f leva o 1 no 2, então a gente já sabe essa rota aqui, ó, né? Deixa eu usar aqui, senão vou acabar meus papéis. Ela leva o 1, a f leva o 1 no 2, no número 2, tá? E a f é menos 1, claro, né? Ela vai pegar o 2 no 1. Ele deu a derivada aqui, ó, né? A derivada aqui no 1, o problema deu ali, ó, dá 3, ó. A derivada no 1 é 3. Né? Deu a derivada no 1 no 3. Ele está perguntando a derivada da inversa no 2, tá? Então ele disse, ó, a derivada aqui dá 3. E aí o que importa? Esse monte de outras coisas aqui, gente, a derivada no 2 é só para confundir, tá? É só para saber se você realmente está sabendo
pegar o elemento domínio, do contradomínio e saber onde, né? Tal. Ele está perguntando qual é a derivada da inversa no 2, ó, né? Então é aquela coisa, o 1 vai no 2, o 2 vai aqui no 1, ele deu isso aqui, e exatamente a derivada dessa função aqui, nesse ponto aqui, a inversa, a derivada da inversa no 2, né? Isso vezes isso tem que dar 1. Então aqui tem que ser 1/3. Tá? Então a resposta é 1/3. Tá? Então, que é justamente o que eu havia comentado antes para vocês, tá? Então, esses outros dados aqui é só para confundir vocês. Tá? Beleza? Um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, olha, ele deu a derivada da f no... Ele disse que a derivada da f no 1 dá 3, ó. Né? Aliás, ele deu não, isso aqui não importa não. Por exemplo, a f do 2 dá 7. Ó. Aqui não dá nem para saber qual é a derivada da f no 2, porque não foi... Não, ele deu a f no 2 aqui, ó. Né? Então, olha só aqui, ó. Daria para o exercício ter feito duas perguntas, ó. Né? Olha o que é que ele faz, a f também faz. Ó. A f leva o 2 no 7. Tá? O que é que a f faz, ó? A f, ela pega... Ele fez para confundir mesmo, né? Ele pega o 2, a f, ó, e leva o 2 no 7. Ok? Aí, obviamente, a f é menos 1 vai pegar o 7 e levar no 2. Tá? E não está escrito aqui, não precisa estar escrito isso. E a derivada no 2 é 4. Tá? Então, a gente sabe que a derivada... Aliás, a gente não tem nenhuma informação aqui, ó, né? A gente não tem nem a derivada da f no 2, não tem essa informação. E a gente nem tem a derivada da... Ah, tem, ó. Tá aqui, ó. A derivada da f no 2 é 4. Esse aqui, ó. A derivada da f no 2 é 4. Então, a derivada da f aqui, ó, no 2 é igual a 4. Tá? Essa derivada aqui, ó. Tá? Então, dá para saber a derivada aqui também, ó. A derivada da inversa no 7, tá? Vai ter que ser 1/4. Tá? Esse aqui é 1/4. E aqui é 1/3. Beleza? Então, aquele, né, ele disse quem está indo em quem, que é o que a gente precisa saber, né, quem vai em quem. E ele deu um valor aqui e pede o outro. Tá? Ele poderia ter dito, olha, o 2 vai no 7 e a derivada da inversa no 7 é 1/4. Então, qual é a derivada da f no 2? Esse cara aqui, ó, vai ser o inverso disso, que vai ser 4. Tá bom? Então, basicamente, isso aí é o teorema da função inversa. Tá bom? Então, vou fechar aqui essa 10 aqui. Aqui é 11, função logarítmica exponencial. Ah, eu já fiz, né? Inclusive eu fiz umas derivadas cabulosas aqui para vocês. Isso aí é só aplicar log dos dois lados para, né, destruir esses expoentes aí, ó. Eu fiz para vocês na aula passada, isso aí a gente resolveu a 11. A 12, regra de L'Hopital. Tá? Já fiz também. Tá? Eu fiz exemplos bacanas dessa lista aqui para vocês também. Tá? No geral, onde não tem fração é você destruir, né, os expoentes aí usando o log, né, exponencial do log, e aplicar L'Hopital na exponencial. Tá? Então eu vou pular aqui para a gente chegar aqui. E aí aqui que eu queria estar chegando, ó, bem, aqui a gente tem esboço de gráfico, nessa parte gráfica aqui, ó, né, teorema de Rula e teorema do valor médio. Tá? Então, bem, essa coisa de gráfico, gente, hoje em dia, com os recursos computacionais, né, a gente tem o GeoGebra aí, as máquinas já fazem isso aí pra gente, tá? É igual você ficar tentando calcular a raiz de 2, não sei o que, de cabeça, tá? As máquinas estão aí para isso, mas é interessante saber a teoria, né, de como essas coisas acontecem, tá bom? Isso aqui é uma coisa que é bom vocês entenderem, né, um pouco da teoria que está por trás disso, mas na prática, gente, é usar os softwares mesmo, tá? Né, e esboçar gráfico através de software e tal. Mas é por isso que eu não sou muito adepto a ficar muito batendo cabeça com essas coisas de gráfico por conta dos recursos que a gente já tem, tá? Mas a teoria é interessante, tá
bom? Então a teoria, né, como eu já mostrei para vocês, a derivada ela acusa para a gente os picos, né, dessas funções, né? Os máximos e os mínimos, as celas, né, as possíveis celas também. E aí a gente teria que achar os máximos e os mínimos. O que é que eu tenho a comentar para vocês? Essa coisa de relativo e absoluto, tá bom? O relativo é o que a gente chama de mínimo e máximo local. O absoluto é o maior de todos ou o menor de todos, tá? Então eu vou estar dando aqui uma palhinha para vocês, né? Então, o que é que acontece aí? Acontece o seguinte, gente, que vou dar um exemplo aqui, um exemplo básico, tá? Que é um gráfico assim, tá? E esse gráfico segue, né? As funções cúbicas, em geral, elas são assim, ó, esses gráficos aí, ó, tá? Então, esse aqui é o gráfico de uma função y igual a f de x, ó, tá? E aí, nesse ponto aqui, a derivada é zero, né? Que a reta tangente está na horizontal, é constante. E aqui é zero, também a derivada é zero. E esses pontos, né? Como isso aqui é uma equação cúbica, e poderia não ser, né? Aí quando você deriva da função quadrática, que é justamente a função que detecta esses dois pontos para a gente aí. Mas, enfim, a questão é que se você deriva essa função aí, ó, igual a zero, né? O resultado, as raízes dessa equação aqui, né? Que são esses pontinhos aqui, ó. Aí você vai descobrir aqui né, um x1 e um x2, tá? A gente já viu isso, que é o que a gente chama de pontos críticos da função, tá bom? E aí tem uma coisa lá, como é que a gente sabe que se esses pontos são máximos absolutos, é o maior de todos ou o menor de todos, tá? Isso não é muito fácil de fazer, não. Tá? Para algumas funções você descobre que eles são, né, o maior de todos e o menor de todos, tá? Que aí é o seguinte, nesse caso aqui, ó, essa função ela não tem máximo absoluto, né? Porque a função ela assume valores tão grandes quanto a gente queira, e nem mínimo absoluto, ó, né? Assume valores tão pequenos quanto a gente queira, tá? Então, esse máximo e esse mínimo a gente chama que são relativos, né? São máximos e mínimos locais. Ele é o maior de todos numa proximidade, né? Num entorno dele ali, ó, né? Tipo só aqui, ó, ele reina aqui, ó, né? A imagem desse ponto aí, o maior de todos. É igual esse aqui, ó. Ele é o menor de todos só num pedacinho aqui ao redor dele. Que é por isso que a gente chama que é máximos e mínimos relativos, tá? O que seriam máximos e mínimos absolutos? É uma situação dessa aqui, ó, em que o gráfico é uma coisa assim, ó, tá? Né? A derivada vai dar pra gente, ó, esses três pontinhos aqui, ó, beleza? Né? Um x1, aqui um x2, né? Pontos críticos, e x3, né? Então, quando você derivar igual a zero e resolver a equação, você vai descobrir os pontos críticos da função, beleza? E aí, o que acontece? E aí, esse valor aqui, ó, bem, aí dá para saber qual é o maior de todos comparando essas imagens aqui, ó, tá? Né? Então, e dá para classificar, dá para saber se é mínimo usando a segunda derivada, né? Porque num ponto onde a derivada dá zero, e nesse caso aqui, ó, a concavidade está para cima, a segunda derivada no x2 é positiva, tá? Então ele seria o mínimo, né? Se aqui a concavidade está para baixo, ó, a segunda derivada no x1 é menor do que zero, acusa que ele é um ponto de máximo. Tá? E aí você classifica esses pontos, mas resta saber se esses máximos aqui, ó, se eles são, né, os maiores de todos. Tá? E aí o que é que a gente faz então? Aí é particular de cada caso, gente. Tá? De cada caso, que é você pegar esses números que são finitos, né, uma quantidade finita, no caso aqui a gente tem dois máximos relativos, pega a maior imagem, que seria esse f de x3, tá? E tenta, de alguma forma, né, provar que f de x3 é maior ou igual que f de x para todo x, tá? Pertencente aos reais lá. Beleza? Então, isso aqui é uma tarefa, lá, um contaréu que você faz. Isso no geral. Mas existe uma forma de... né, inclusive, um teorema matemático que diz o seguinte. Vou aproveitar aqui minha folhinha. Que é o seguinte, gente.
se você tem uma função contínua qualquer, tá? E você restringe o domínio dela bem, ela está definida num intervalo fechado, tá? Fechado do tipo AB, tá? Então, toda função contínua definida no intervalo fechado AB, ela tem um máximo absoluto, tá? Isso aqui eu acho que é o teorema de Weierstrass, tá? Beleza? Tem um maior de todos aí. Tudo bem? O que é que acontece? Nesse caso, é fácil, né? A gente, essa conta aqui, ela é eliminada, tá? Isso aqui, ó. Essa conta aqui, ó, esse contareco que poderia ser difícil, em termos gerais, a gente elimina simplesmente por um raciocínio simples, tá? Que é o seguinte, ó, que é o maior de todos, né, esse máximo, né? Bem, pode não ser único, né? Que essa função, ela pode atingir dois picos assim, ó, né? Dois picos assim com a mesma altura, tá? Né? A mesma altura. Então, a unicidade não tem, mas a existência a gente tem. Então, a questão é a seguinte, o máximo, o maior de todos, o ponto aqui que tem a maior imagem, ou ele está no interior do intervalo ou está na borda. Isso é um fato, tá? Então, essa borda que é o corte que você fez, ó, isso aqui pode ser o máximo absoluto, tá? Mas ele não vai ser detectado na derivada, tá? Porque, como esse gráfico ele era uma coisa assim, ó, nesse ponto aqui a derivada é positiva, né? Naquela equação lá igual a zero, você não vai encontrar esse cara aqui, ó. Mas ele é o extremo do intervalo, ele é dado, tá? E aqui, por exemplo, no caso maior de todos aqui, ó, é o B, né? Que é esse corte, né? Você fez um corte aqui, ó, que no ponto do corte, essa equação não vai detectar, porque a derivada é positiva, mas esse cara tem a maior imagem, a imagem maior do que todo mundo. Um cara que é maior, né, que de certa forma ele é o máximo, né, local, dentro desse intervalo, a derivada vai detectar, essa equação vai detectar. Então, o que é que a gente faz? A gente quer o algoritmo, né, quando você pega um gráfico e corta ele com domínio aqui, ó, no intervalo fechado, o que é que a gente faz? A gente resolve essa equação, encontra os pontos críticos, que são esses carinhas aqui, ó. Né? Não precisa nem classificar, tá? Não precisa nem classificar. Pega eles, sei lá, 3 ou 4, e não interessa se é máximo ou mínimo, o que é que você faz, gente? Vou chamar, aqui tá x1, aqui x2, aqui x3. Ó. O algoritmo é esse. Resolve essa equação. Eu estou falando quando o domínio estiver cortado, né? For um intervalo fechado e a função for contínua no intervalo. Você resolve essa equação, pega todos esses pontos críticos e compara a imagem dos extremos do intervalo f de A com f de x1, com f de x2, tá? Com f de x3 e com o f de B. Tá? O maior desses números vai dar para a gente o x, que é o que tem a maior imagem, tá bom? Então, é simples, né? O algoritmo é simples, é você resolver e... Isso porque o domínio é um intervalo fechado. Se você abre esse intervalo, aí não dá para saber mais, tá? Né? Porque aí a função já né? Cadê? Sumiu. Né? A função ela pode crescer indefinidamente, né? Porque o intervalo não está limitado, crescer aqui. E aí o que era máximo local não vai ser global. Mas se você corta aqui, ó, bem, se eu corto para cá, o máximo está no extremo. Se eu corto um pouco para cá, ó, tá vendo? Ó? Cortei aqui nesse intervalo aqui, ó, né? O máximo relativo já virou o maior de todos, ó, né? Então nesse trecho ele é o maior de todos. Beleza? E nesse trecho aqui, quem é o maior de todos é aqui, ó, né? Então, esse ganhou desse, que ganhou desse. E aí tem como ordenar, né, ainda. E o menor de todos a mesma coisa, tá? O menor de todos, ele pode estar no extremo ou no interior do intervalo. O que tiver no interior, a derivada detecta, né? E como os extremos só são 2, é só você comparar as imagens dos pontos críticos no interior do intervalo com esse intervalo aqui. Uma observação que eu deixo para vocês é o seguinte. Às vezes, uma função, ela tem um monte de pontos críticos. Tá? E aí, né, o problema lá, ele dá um intervalo aqui para vocês, ó, AB aqui. Ó. Tá? Ele fala, ó, eu quero saber o maior de todos dentro desse intervalo aqui. Ó.
Só que a equação dos pontos críticos, ela vai te dar tudo isso aqui, ó, esse monte de x aqui, ó, tá? Todos esses camaradinhos aqui, ó, todos eles, tá? E aí você resolveu essa equação, y' de x igual a 0. Aí você encontrou esse monte de ponto aqui, ó. Aí você vai calcular o f de todo mundo, né? Não, você vai trabalhar só com os pontos críticos dentro do intervalo, ó, porque esse resto aqui não interessa, né? Isso aí não interessa, já que a gente está trabalhando aqui. Então, você resolve essa equação, aí você vai encontrar o conjunto dos pontos críticos, né? Que é um conjunto lá. Aí você vai pegar esse conjunto, intersectar com o teu intervalo AB, né? Para ver quais os pontos críticos que estão aqui dentro. Nesse caso aqui, ó, a gente encontrou 4, x3, x4. E aí você compara a imagem dessa galera toda aí, ó, dos pontos críticos que estão dentro desse intervalo com a imagem do A e B. O que tiver a maior imagem é o máximo absoluto, o que tiver a menor imagem é o mínimo absoluto da f nesse intervalo. Tá bom? Então isso aí é basicamente aí um resumão aí do que são máximos e mínimos. Então, aqui não é só máximo e mínimo não, né? Aqui ele está pedindo para você dar os intervalos em que a função é crescente, né? Em que ela é decrescente. Então, justamente, ela é crescente no trecho onde a derivada é positiva e decrescente no trecho onde a derivada é negativa. Tá bom? Eu vou fazer um desses para vocês. Alguém escolhe um aí, ó. A gente tem a opção 1, a opção 2 ou a opção 3, tá? Para estudar a função. Alguém se habilita aí para escolher? CGF é uma função daqui, paraná, mostra que... mostra que a função tal... Gente, eu estou online, né? Faz a opção 2. A opção 2? Vou fazer essa G aqui. Beleza, deixa eu copiar ela aqui. Então, vou pegar aqui G de X, G de T, né? G de T é 3T quadrado mais 4T sobre 1 mais T quadrado. Tá bom? Então, é estudar, é saber onde essa função aí é crescente, é decrescente e tudo mais. É o que ele quer, né? Ele quer o intervalo onde essa função cresce e onde ela decresce. Bem, então, a missão aqui, gente, é derivar essa função, né? Pegar a derivada dela e estudar o sinal, né? Como é que essa função, o sinal da derivada. Que aí onde a g está crescendo é onde as retas tangentes, né, tem inclinação positiva, as retas estão apontando assim, né? Que isso aqui significa g', isso aqui é reta tangente, né, mirando para cima, é a derivada positiva. Se as retas estão inclinadas para baixo, a derivada, né, é negativa. Então, estudar o sinal, e aí o gráfico está passando, tangenciando essas retas, aí, o contrário, né, a reta tangenciando o gráfico, acompanha o crescimento da reta, e aí o sinal da derivada dita, né, o crescimento e decrescimento da g, da função original. Então, é derivar essa função, ó. Então, vou derivar, bem, é uma fração, então fica a derivada do numerador, 6t mais 4, né? Derivada do numerador vezes o denominador, mais t ao quadrado, menos o numerador, 3t ao quadrado mais 4t, vezes a derivada do denominador, que é 2t, tá bom? Sobre 1 mais t quadrado, ao quadrado. Isso aí é a derivada da... Isso é a derivada da g, tá? A gente está puramente interessado em estudar o sinal dessa função. Isso aqui é uma fração, né? Observem, gente, que 1 mais t quadrado, isso aqui é estritamente maior do que 1, né? Porque isso aqui, no pior das hipóteses, isso aqui é 0, então isso aqui é maior do que 1. Então, isso aqui é sempre positivo, ó. Até por ser um quadrado, né? Isso aqui é sempre maior do que 0, né? Então, o que vai ditar o sinal dessa fração toda é só esse numerador, né? Porque mais com uma, né? Isso vai ser positivo. Bem, como o denominador é positivo, né? Isso vai ser positivo quando o numerador for positivo e vai ser negativo quando o numerador for negativo, tá? Então, eu posso abandonar essa g e estudar essa y aqui, ó, tá? Igual a 6t mais 4, que multiplica 1 mais t ao quadrado, tá? Menos
3t quadrado mais 4t, que multiplica 2t. E aí é encarar encarar essa função aí, ó. Vamos ver se tem alguma simplificação aí. Bem, se o problema propôs é porque a gente não vai chegar em equação cúbica, umas coisas malucas aí, tá bom? Aqui, bem, dá para fazer umas simplificações aqui, ó. Eu estou notando aqui, ó, que aqui dá para colocar... Aqui dá para colocar 2 em evidência, né? Ó, eu vou colocar um 2 em evidência aqui, ó, que vai aparecer um fatorzinho aqui, ó, que é o 3t mais... não, mas é 3t mais 2. Não vai dar, não. Esquece aqui. Eu vou desenvolver esse negócio mesmo aqui. Então, vai ficar aqui, ó, 6t mais 6t ao cubo, né? 6t ao cubo. Vai ficar mais 4, mais 4t quadrado, tá bom? Aqui vai ficar tudo com menos, né? Menos 6t ao cubo. Ó, que legal, já estava preocupado com esse cara aqui. Aqui vai ficar 8, vai ficar menos 8t quadrado, tá? Então, esse corta com esse. O que temos de quadrado aqui, ó? Aqui, esse vai cortar com esse aqui, ó, vai ficar menos 4t quadrado, tá? Esse cara mais 6t, esse aqui mais 4, tá? Então, sobrou isso aí, que bem, é uma parábola, né? Então, y é igual a uma parábola, essa aqui a parábola, ela é 4 que multiplica... Não, eu vou deixar assim, tá? Uma parábola, né? Então, temos uma parábola aí, Bem, então, esse sinal da G de T ali, ó, bem, essa parábola ela tem concavidade para baixo, dá para a gente encontrar as raízes dela, né? Então, é uma parábola, aqui assim, ó, ela tem 2 raízes. Aliás, vamos ver, né, se tem 2 raízes, de repente ela nem... Vamos calcular aqui, ó, né, as raízes dela é b quadrado. Acho que eu vou botar, dá para colocar um 2 em evidência aqui, né? Como é menos b, vou botar aqui, ó, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, 36 menos, no caso vai ficar mais 4ac, vai ficar 16 vezes 4 vai dar 64, né, sobre 2a, sobre menos 8, tá? E aqui vai dar o que, ó? Que vai dar 100, né? Vai dar 100. Então, as raízes vai ser menos 6 mais ou menos 10 sobre menos 8, tá? Enfim, a gente encontrou aqui as raízes, né? Vai dar 10 menos 6 vai dar 4, por menos 8 vai dar menos meio. Então, aí é uma raiz. Aqui vai dar menos 16 sobre menos 8 vai dar 2. Então, as raízes é menos meio e 2, tá? Como a concavidade está para baixo e é uma parábola, tá? Então, ela vale 0 aqui, é negativa antes desse 0, é positiva entre as raízes, 0 nessa outra raiz e fica negativa depois, tá? Então, isso aí é o sinal da nossa G', tá? Beleza? Então, aqui a f, ela é decrescente, né? Porque as derivadas estão negativas aqui. Aqui a f é crescente, tá? E aqui a f é decrescente, tá? Então, olha o que aconteceu com as derivadas, ó. Elas estavam apontando para baixo antes, aí a reta ficou na horizontal, né? Dá 0 aqui, e depois apontou para cima. Está apontando para cima a derivada. Então, esse comportamento do sinal aqui, ó, já diz para a gente que esse camarada aqui é um ponto de mínimo. Esse menos meio é um ponto de mínimo, né? As derivadas vieram assim, ficou na horizontal e depois subiu, ó. Então, elas fizeram assim, ó, né? E aqui é o ponto de máximo, né? Porque as derivadas, elas estavam apontando para cima, ficaram na horizontal e depois apontaram para baixo. Então, o gráfico ele fez uma coisa assim, ó, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto de máximo, beleza? E aí, né, então dá para a gente saber, mesmo antes de apelar para a computação gráfica, né, o que é que vai dar, né? Então, deixa eu
Deixa eu abrir um novo aqui, ó. Não gravar. Então, vamos desenhar o gráfico dela aí, ó. Só pra gente dar uma olhada aqui, ó. É 3t quadrado, ó. 3t ao quadrado. 3t ao quadrado. Mais 4t. Tá? Dividido por 1 mais t quadrado. 1 mais t ao quadrado. Cadê aqui, ó? Tá certo? 3t, aqui é 4t. Bom? Então é isso aí, gente. Ó, o gráfico aqui que a gente estava, né, pesquisando, lá estudando aqui, ó, era isso. Ó. A função decresce até o menos meio, ó. Então ela vem decrescendo aqui, ó, até chegar aqui no menos meio, certinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Menos meio. E aqui no menos meio é justamente um ponto onde ela atingiu o mínimo, né? A reta tangente está na horizontal. Aqui, ó, a derivada deu zero, aqui no menos meio. Tá? E aí a função cresce do menos meio até o 2, ó, ela vai crescendo aqui, ó, cresce, 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 ó, cresceu até chegar num ponto de máximo aqui no 2. A reta tangente ficou na horizontal, está aqui na horizontal, né? Ponto de máximo, e depois o gráfico começa a decrescer, ó. Ele vai e decresce aqui, ó. Viram? Então a derivada começa, e a gente conseguiria esboçar esse gráfico aqui, ó, tá? Assim, desse jeitinho aí, ó, a gente poderia fazer um esboço dele, detectar uma mudança de concavidade aqui, ó, que tem uma inflexão aqui, ó, tá vendo? Que tá com concavidade para cima, em algum momento ele começa a ficar emborcado para baixo. Por aqui tem outra inflexão, em algum lugar aqui, ó, que ele está emborcado para baixo aqui, ó, depois ele fica, né, com a concavidade para cima. E aí a gente teria que apelar para a segunda derivada, estudar o sinal da segunda derivada. Tá bom? Então fica feito aí esse exercício aí, tá bom? O resto aí eu vou deixar para vocês, né, estarem batendo cabeça aí, tá? E lembrando que tem lá o link da monitoria, tá, gente? Que eu passei para vocês, né? Beleza? O nosso gráfico 14, a nossa última lista aqui, que é o esboço de gráfico, né? Ele dá alguns gráficos aqui, ó, né, para esboçar os gráficos, tá? E existe um roteiro, né? Mais ou menos. Inclusive ele dá aqui, né? O roteirinho é esse aqui mesmo, é você pegar a função f, ó, e estudar o sinal da derivada dela, tá, né? E aí, através do sinal dela e da segunda derivada também, a gente sabe onde a f cresce e tal. Onde acontece a... Então, se alguém tiver um gráfico aqui, ó, exercício de 1 a 8, esboça o gráfico da f e dê explicitamente o que se pede, ó. Ele pede o domínio, né, a paridade, né, para saber se a função é par ou ímpar, a equações das assíntotas verticais, horizontais, os gráficos e tal. Taranã. Alguém quer um gráfico especial aí? Vocês podem escolher à vontade, viu, gente? Que aí eu encerraria hoje fazendo um exercício desse aqui de gráfico para vocês, a gente esmiuçando mesmo, né, o gráfico, esboça os gráficos do exercício 10 a 17. Aí um monte de função aí para você esboçar gráfico. Professor, nesse caso teria que conhecer mesmo os gráficos das funções, né? Não. A gente é esboço mesmo, é rascunho, é esboço sem recurso computacional. Você consegue chegar aqui, ó, por exemplo, essa função aqui, ó, tá? Vou botar aqui, ó, x ao cubo menos 2 sobre x, tá? Você consegue... Deixa eu deletar isso aqui, ó. X ao cubo, aqui, menos 2 sobre x, né? X ao cubo menos 2... Isso aqui sobre x, tá? Você consegue fazer um rascunho, um esboço grosseiro disso aqui, ó, tá? Você consegue chegar nessa função aqui, porque o esboço é o que? É saber que ela explode para cá, que ela decresce, que ela vem para cá, saber as mudanças de concavidade, que ela está explodindo aqui no zero. Então isso tudo você consegue ver às cegas. Tá? Você vê com a matemática da coisa, tá? Sem o recurso, sem colocar o olho nessa coisa aqui, ó. Tá
bom? Então, a primeira coisa é ver onde a função não está definida. Então, como eu mostrei a visualização desse gráfico para vocês, eu vou fazer esse 2, por exemplo, aqui, ó, tá bom? Vamos esboçar esse gráfico e depois a gente joga lá no GeoGebra. Combinado? Então, eu vou dar aqui uma... Deixa eu copiar aqui essa função, que é para vocês verem como a gente consegue ter a visão, né, assim, estudar, né, um comportamento de uma função bem cabulosinho, sem ter acesso a um recurso computacional. Tá? Por exemplo, essa função aí, ó. Vamos dar uma explorada nela do ponto de vista teórico mesmo, né? Usar derivados, nossos recursos lá. Tá? A primeira coisa é qual o domínio dessa função. Tá? Então, eu vou montar aqui para não bagunçar aqui, ó. O domínio de f é igual a quê? Tá? Quais são os números que a gente pode jogar aqui e isso faz sentido? Esse está caracterizado no domínio dos reais, velho? Isso, no domínio dos reais. O domínio de uma função, quando ele não está explicitado, é o maior conjunto de números reais do qual a expressão faz sentido. Tá bom? Porque ela não tem obrigação de ter, né? Porque o domínio não está explícito. Porque eu poderia dizer que o domínio dessa função é de 0 até 1. Aí isso aí é uma outra função. Tá? É uma função que a lei é essa e com o domínio específico. Quando o domínio não é dado, você tem que fazer essa conta de buscar o maior conjunto do qual isso faz sentido. Tá? E nesse caso aqui, gente, essa expressão ela só dá pane quando x for 2, que aí ele zera o denominador, né? Porque não existe divisão por zero. Beleza? Então, você pode colocar qualquer número real aí, exceto o número 2. Tá? Então, ficou todos os reais menos o 2. Então, se essa função ela dá pane no 2, a gente já vai pegar o 2, ó, já vai pegar esse 2, número 2, tá? Que não pertence ao gráfico da função, né, porque ela não está definido, como é que a função está se comportando aqui nesse 2. Então, a primeira coisa que a gente já faz é o quê? Ó? É calcular os limites laterais dessa f quando o x tende a 2 pela direita, tá? Né? Para saber se está indo para uma coisa assim, se está explodindo para cá ou se está explodindo para cá, pela direita. E a gente se aproxima desse 2 pela esquerda também, ó, limite da f de x, né, quando x tende a 2 pela esquerda. Tá? Esses limites aqui já são reveladores para a gente, né, sobre esse 2 aqui, ó, que o gráfico ela não está definida aí. Então, a gente vai querer saber... Bem, se o gráfico não está definido aqui, eu quero saber como é que ele é pertinho dessa reta aí. Uma outra coisa é saber como é que o gráfico se comporta para a direita, indefinidamente para a esquerda, aqui, ó, para o mais infinito e para o menos infinito. Beleza? E aí a gente vai e faz o quê? Ó? A gente pega o limite, né, também estuda, já faz logo esses limites. As primeiras coisas que a gente faz na função são esses limites aqui, ó, né, nos pontos que a gente chama as assíntotas, né, quando x vai para o menos infinito. Beleza? Vamos fazer esses limites, então. Essa é a primeira coisa, tá? Que é um conhecimento básico do comportamento da f. Depois a gente entra no mérito de como essa função, né, como ela cresce, como ela decresce e como é a concavidade dela, tá? Então, vamos aqui, ó, a 2 pela direita, tá? Então, a 2 pela direita, eu vou pegar aqui, bem, quando o x tende a 2 pela direita, e aqui tanto faz, né, gente? Porque o numerador aqui, ele vai para onde? Ó? Ele vai para 4, né? Isso aqui vai tendendo a 2, isso aqui vai para 4, o numerador aqui vai para 12, né? O denominador, e aqui tanto faz direita ou esquerda, né? Porque se o x for maior que 2 e tende a 2, aqui isso vai tender a 0 pela direita, vai ser pequeno positivo. Ao quadrado vai ser positivo, então esse quadrado, mesmo a gente tendendo a 2 pela esquerda com valores menores, né? Quando a gente tira 2, fica uma coisa muito pequena negativa, mas o quadrado vai tornar positivo. Então, de um jeito ou de outro, daqui ou daqui, ó, esse denominador ele tende a 0 pela direita. Tá? Então, ele fica pequeno positivo, o numerador vai para 12, então isso fica grande, né? Fica grande positivo. Tá? Então, isso vai aqui, né,
denominador pequeno a fração é grande, mais com mais dá mais. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda aqui do 2, ó, a gente já sabe que o gráfico ele vai explodir assim. Tá? Ele está subindo, né? Dos dois lados aqui assim. Tá? Então já é uma informação na hora de fazer o esboço. Tá? O que acontece, né? Quando o x vai para o mais infinito? Aqui, ó. Aí aqui eu vou agora 16 menos x quadrado, eu vou dissolver esse cara aqui. Fica o quadrado do primeiro, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É uma fração de polinômios aí a nossa função. Tá? E aí, olha só, gente. Né? Quando a gente faz o limite aqui, quando o x ele vai para o mais ou para o menos infinito, isso aqui vai explodir, ó, né? Isso aqui dá infinito e aqui dá infinito também. Beleza? Né? Porque são duas parábolas e tal. E aí a gente pode usar o L'Hopital aí já para resolver o nosso problema. Esse limite, né, usando aqui L'Hopital, ó, é a mesma coisa que o limite, né, quando o x ele vai para o mais infinito, e respectivamente, né, L'Hopital, ó, quando o x vai para o menos infinito, deriva o numerador, que a derivada vai dar menos o quê? Menos 2x, né? Menos 2x, e o denominador vai dar 2x menos 4. Tá bom? E... aliás, nem precisa L'Hopital, tá? Eu já vou usar uma coisa lá do início do curso que eu ensinei para vocês. Que quando os polinômios ele têm o mesmo grau, né? O limite existe e é a divisão dos coeficientes aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui vai dar menos 1 sobre 1 vai dar 1. Tá? E aqui você aplicaria, né, L'Hopital de novo, né, se você quisesse aqui, ó, que é infinito sobre infinito de novo, vai ficar a derivada em cima dá menos 2, a derivada embaixo dá 2, quando o x vai para o mais infinito, tá? E aqui daria menos 1. Então você pode aplicar L'Hopital ou pode usar essa regrinha lá. Tá? E aqui é a mesma coisa, né? Aqui daria a mesma coisa. Tá? A conta seria a mesma, né? Porque aqui tanto faz ir para o mais infinito quanto para o menos, né? Não vai independente se vai para menos 1. Tá? Então, o nosso gráfico lá, o que acontece? Fazendo um esboço aqui, ó, dele. Então, aqui no 2, bem, o eixo y está aqui, vou botar aqui. Então, aqui no 2, ele sobe aqui, explode, eu não sei como é que ele vai explodir aqui, né? Está explodindo aqui. E tanto para o mais infinito quanto para o menos, ele tende para a reta aqui y igual a menos 1. Então, aí aqui eu não sei, gente, né? Se ele passa aqui para baixo e faz assim, se ele vem por cima, ou vai vibrando. Eu só sei que ele tende para menos 1, tanto para a direita quanto para a esquerda. Beleza? Então, isso aí é uma coisa a registrar aí. Então, vamos ver então aqui agora como é que é o crescimento e o decrescimento dessa função aí. E aí agora eu vou apelar para a derivada aqui, ó, né? Então, finalmente a gente chegou aqui na derivada. Eu vou copiar f aqui para dar uma limpada aqui, que está muito feio aqui. Então, x menos 2 ao quadrado, a derivada vai ser, vamos lá, derivada do numerador, menos 2x, vezes o denominador, x menos 2 ao quadrado, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. Tá? Aqui nesse caso aqui, regra da cadeia, ó. Tá? O 2 desce, vai dar 2, que multiplica x menos 2, vezes a derivada interna, que é 1. Tá? Dividido pelo denominador ao quadrado, então vai ficar 4. Então, essa aí é a nossa amiguinha derivada. Tá? E aí, de novo, esse denominador aqui, gente, ele é maior do que 0. Tá? Não vai ser 0, porque o x é diferente de 2, né? Então, quem vai ditar o sinal, né, dessa derivada aí é esse numerador aqui, ó. Beleza? Então, o que é que a gente consegue fazer aí? A gente consegue... Bem, aqui a gente consegue colocar x menos 2 em evidência aqui, ó, né? X menos 2 em evidência aqui dos dois lados. E aí aqui eu vou dar uma limpada. Aí sobrou aqui x menos 2 desse que eu coloquei em evidência,
certo? Sobrou x menos 2 aqui, ó. Na verdade, dá para colocar esse 2 aqui em evidência também, ó. Um 2zinho aqui, ó. Certo ou não? Ajuda aí, gente. Então aqui, ó, esse 2 eu coloquei em evidência aqui, esse aqui também. Já está aqui, ó. Aqui vai ficar botar um colchetão ali, o que é que isso aqui vai multiplicar. Então, aqui sobrou menos x que vai multiplicar x menos 2. Então, isso vai ficar 2x menos x quadrado. 2x menos x quadrado. Essa primeira multiplicação aqui, ó. Nesse caso aqui, ficou menos isso aqui, ó. Então, vai ficar mais x quadrado menos 16, ó. Tá aí, ó. Ah, ficou bonitinho. Né? Então, esse presentinho aqui, ó, esse cara corta com esse. Então, y é igual a 2, que multiplica x menos 2. Aqui dá para colocar de novo um outro 2 em evidência, ó. Então, aqui vai ficar um 4. E isso aqui tudo se resume agora só em x menos 8. Olha que bonitinho aí, ó. Tá? Isso aqui é uma parábola, né? Certo? Né? Inclusive, ela já está até fatorada, né? É uma parábola com cavidade para cima, as raízes são 2 e 8. Então, o sinal dessa coisa aí, ó, tem uma raiz igual a 2, uma outra raiz igual a 8. A parábola está com cavidade para cima. Então, a derivada, ó, ela zera aqui, né? Que o que é raiz do numerador aqui vai ser raiz dessa função toda. Ela é positiva antes dessa raiz, negativa aqui e positiva depois aqui, ó. Beleza? Então, a f cresce aqui, a f decresce aqui e a f cresce aqui. Beleza? E aí, a gente já consegue fazer um esboçozinho aqui. Tá bom? O esboço é como? Deixa eu... Né? Lembrando que a função não está definida no 2, né? Então, ela cresce, olha, ela é crescente, estritamente crescente, antes do 2, que é uma assíntota dela. Ela decresce até o 8, né? E esse cara aqui, ele é o mínimo, né? Tá? Esse aqui é o mínimo também, porque ela está definida no 8, né? F de 8, dá até para calcular aqui, ó. Né? 8 menos 2 vai dar 6, ao quadrado vai dar 36, né? Denominador aqui. Vai dar 16 menos 64 aqui, ó. Né? Vai dar 16 menos 64, que é um número, né, negativo. Tá? Mas, enfim, vamos aqui no esboço do gráfico, né? Já dá para a gente ter uma ideia do que acontece aqui com essa função. Vou colocar o 2 aqui. Tá, o 2 está aqui, né? 2, 4, 6, 8. O 8 aqui mais ou menos por aqui assim, ó. Tá? Então, o gráfico, bem, aí o menos 1 tá por aqui, ó, que é metade ali, ó. É y igual a menos 1, tá? E aí, o que a gente sabe? Aqui, um esboço já é que a função, bem, aqui ela explode aqui e depois ela tem que tender para menos 1. Ela não pode fazer aquele negócio que eu falei para vocês, porque senão ela teria que decrescer e depois crescer, né? E a gente sabe que ela só cresce, não, aqui, né? Ela só cresce. Então, para ela sair do menos 1 e crescer, explodir aqui, ó, ela não pode fazer, né, decrescer para depois crescer. Então, ela faz provavelmente uma coisa assim, ó. Tá? Subindo ali, ó. Tá? O que iria confirmar isso para a gente mesmo é a segunda derivada, que a gente pode estar fazendo também aqui, ó. Tá? Estudar o sinal da segunda derivada. Olha o que acontece entre essas duas coisas. Ela é decrescente, ó, e atinge o mínimo aqui, né? Como é no 8, porque as derivadas são negativas, fica na horizontal, né? E depois elas ficam crescentes. Esse cara aqui é um ponto de mínimo. Tá? Um ponto de mínimo. Tá? E depois ela cresce, ó, a função cresce, só que ela cresce aqui e tende para menos 1. Beleza? Para menos 1. Isso aqui, puta, aqui é 64 menos 16, né? Que vai dar 8... Vai dar 48, né? Vai dar menos 48 sobre 36, ó. Tá bom? Isso aqui dá por 6, né?
vai dar menos 8 sobre 6, que vai dar menos 4 terços, ó, menos 4 terços. Isso aqui é menor do que menos 1, tá? Então, o valor o f de 8, ele está aqui para baixo um pouquinho, tá? No menos 4 terços. Tá? Então, eu chuto que essa função, ela faça uma coisa assim, ó, ela decresça até aqui assim, ó, tá? E depois ela cresce e tem que tender a 1, então ela deve fazer uma coisa assim, ó. Então, ela deve ter um pontinho de inflexão aqui, ó. Tá? Eu chutaria, né? Então, um esboço seria isso, para ser consistente com essa coisa do crescimento e decrescimento dela, né? Com os limites, né? Que ela tem, o limite para a direita tem que ser limite mais infinito tem que ser menos 1, e essa imagem está abaixo aqui, ó, para o menos infinito menos 1, ela tem que ser crescente, então o esboço seria mais ou menos isso aí. Vamos ver o que o problema pede aqui, ó, né? Intervalo onde f é contínuo, né? Então, domínio a gente fez, a paridade, ela não é par, essa função, ela não tem, né, ela não é par nem ímpar, né? Tá? Essa nossa função aqui não é par nem ímpar, por causa dessa diferença aqui, ó. Se tivesse um x aqui, ó, ela seria par, né, que aí dependeria do sinal aqui né, que a gente jogasse aqui, ia dar o mesmo resultado. E f de menos x não é igual a menos f de x, tá? Justamente por causa desses dois quadrados aí, então. Então, a paridade, equações das assíntotas verticais e horizontais. Então, ela tem uma assíntota vertical no 2, a horizontal é o menos 1, y igual a menos 1. Intervalo em que f é contínuo, tá? Ela é contínua na reta toda, né? A gente não discute a continuidade no 2 ali, né? No ponto, exatamente aqui, ó. Ela é contínua, aqui a gente não discute. Então, ela é contínua nos reais menos o 2, né, que é exatamente o domínio dela. Ela é uma função contínua em todos os pontos do domínio dela. Não tem sinal de quebra nenhuma ali. Os pontos do domínio em que há tangente ao gráfico, é vertical. Gente, isso aqui é bobagem. Isso aqui não existe, não. Não existe tangente vertical. Tá, o intervalo de D onde f é crescente e onde f é decrescente. Isso aí a gente descobriu. Ela é crescente do menos infinito até o 2 e depois do 8 para o mais infinito, né? E ela é decrescente de 2 a 8. Né? Decrescente. Extremos relativos de f e os respectivos pontos do domínio em que ocorrem. Bem, os extremos são esses aqui, ó, que é onde a derivada se anula, né? Que é um ponto de mínimo, que inclusive a gente classificou ele aqui, ó. Tá, né? Temos a classificação dele aqui, ó. Tá? Onde ocorre intervalo onde a concavidade do gráfico é para cima, onde é para baixo e seus pontos de inflexão. Isso aqui a gente não encontrou ainda não. Extremos absolutos de f e os respectivos pontos onde ocorre tal, tal, tal. Então vamos lá, né? Bem, nem sei se dá tempo. Mas aí o raciocínio é o mesmo, gente. Como a gente já está encerrando, o que acontece agora, né? Acontece que... Deixa eu dar uma palhinhazinha aqui rapidinho para vocês. Acontece que no fundo... Bem, essa conta toda que a gente fez foi simplificar esse numerador, né? Então eu vou trazer para cá né? AF, né, que é 16 menos x quadrado, né, sobre x menos 2 ao quadrado. A derivada dela já simplificada, né, porque isso aqui, na verdade, é uma simplificação do numerador. Então, ela é isso, né, ela é 4, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 8. Tá? Sobre x menos 2 a quarta. Tá? Inclusive aqui dá para cancelar isso aqui, ó, né? Beleza? Então ela acaba ficando 4 que multiplica x menos 8 dividido por x menos 2 ao cubo. Essa é a derivada. E aí o que acontece, gente? Acontece que o que a gente fez daqui para cá
para estudar o sinal, né, que é derivar, simplificar e eliminar o denominador, que vai aparecer um quadrado, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, que aí no caso é a segunda derivada. Deriva isso aqui, simplifica, né, o numerador vai aparecer ao quadrado, vai aparecer x menos 2 à sexta, né, e aí você se concentra só no numerador ali, tá? E aí você vai, né, pegar o numerador, provavelmente ele vai aparecer fatoradinho de novo, né, porque se o problema pede é porque essas contas são possíveis de fazer, né, de forma prática. E aí você vai estudo sinal, tá bom? Estudo sinal. E aí o sinal, né, dessa segunda derivada, tá? Ele vai editar a concavidade, tá? E os pontos de inflexão, tá? Onde a concavidade está para baixo, está para cima e está para baixo, tá bom? Então, pelo nosso gráfico, né, eu chuto, né, o que deve acontecer, tá? Esse 2 ele vai ser uma raiz de novo, tá? Provavelmente você vai descobrir que do menos infinito, vai acontecer isso lá, ó, do menos infinito até o 2, a segunda derivada ela vai ser positiva, tá? Ela não vai estar definida no 2, tá? Aqui no 2 vai acontecer uma mudança de concavidade, ó. Não, ela está para cima antes e depois, não, nem vai acontecer isso, esse 2 não vai aparecer, porque ela está para cima aqui, até um ponto aqui depois do 8, tá? Então vai ter um número aqui, ó, esqueçam isso aqui, ó. O que deve acontecer é que vai ter um número aqui, né, uma raiz lá, um x0, que ela vai estar com concavidade para cima antes dele, tá? Ela vai zerar aqui e vai ficar com concavidade para baixo depois. Então a f é a concavidade para cima antes, depois fica com concavidade para baixo. Beleza? Então isso aqui é o que deve ocorrer aí nesse contarel todo aí que... E aí eu vou deixar como exercício aqui para vocês encararem essa, né, derivar essa coisa aí, tá bom? Deriva isso aí, estuda o sinal, tá? Provavelmente isso aqui vai ter só uma raiz e vai acontecer esse fenômeno aqui, ó. Beleza? E aí dá para vocês terem um esboço né, saber o esboço do gráfico. E o ponto de inflexão é esse camarada aqui, ó, que é o único momento em que isso aqui vai mudar de concavidade. Ele vem com concavidade para cima, para cima, para cima. Em algum momento aqui ele deve mudar. E aí, só para encerrar, vamos aqui no GeoGebra, só para a gente dar uma testada aqui se a gente chegou próximo de alguma coisa aqui, né? Que é 16 menos x quadrado dividido por x menos 2 ao quadrado, tá bom? Aí, ó, tá o gráfico, né? O esboço dentro daquilo que a gente estava fazendo antes aí, ó, né? E aqui é o gráfico, né? Isso aqui já é na computação gráfica, o negócio aqui é preciso. Então ele deve, no 2 explode, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Aí ele desce aqui. Bem, essas raízes aqui a gente até consegue encontrar, né? As raízes aqui são mais ou menos 4. É só igualar isso aqui a 0, né? Vai ficar x ao quadrado igual a 16. Então esse menos 4, esse 4 aqui a gente consegue, tá? Esse 4 aqui também é fácil de encontrar, a interseção do gráfico com o eixo y, que é quando x for 0, né? Quando x for 0 aqui vai dar 16 dividido por 0 menos 2 ao quadrado, 16 por 4, que vai dar 4 também. Beleza? E aí, olha só, aqui tem um mínimo no 8, a gente descobriu que aqui é um ponto de mínimo, e em algum momento aqui para frente vai ter uma inflexão. Tá bom? Então, seria, né, mais ou menos essa coisa desse gráfico aí. Então, esboço, para vocês verem, né, que a gente consegue ter uma noção da função só através de limites e derivada. Beleza? Então, vou dar por encerrado aqui.